Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã nesta segunda-feira e queremos enviar uma saudação de modo particular a todos os doentes e os seus familiares, a todos aqueles que estamos a viver esta pandemia, esta situação de medo e de solidão a que somos forçados. Rezamos esta oração da manhã na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, na província do Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com o amor, a dedicação, o esforço, o sacrifício e, sobretudo, o testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E nesta segunda-feira, depois de Reis, em que o dom de Deus se manifestou a toda a criação através do símbolo dos magos, 3 homens estudiosos de estrelas, 3 homens desconhecidos, 3 homens que vieram do Oriente à busca da verdade, na procura da verdade. Nós vamos meditar o Salmo 35. E o Salmo 35 fala-nos da duplicidade em que nós vivemos. O Salmo 35 fala da malícia do pecador e a bondade de Deus. E é nesta duplicidade que nós vivemos, que lutamos, procuramos a verdade como os magos, entre a malícia do pecador e a bondade de Deus. E diz assim o Salmo 35: o pecado sussurra ao ímpio lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor nosso Deus não existe perante os seus olhos. Lisonjeia a si mesmo pensando: ninguém vê nem condena o meu crime. Traz na boca maldade e engano, já não quer refletir e agir bem. Arquiteta a maldade no seu leito, nos caminhos errados insiste e não quer afastar-se do mal. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas é a vossa justiça, Senhor, e os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares. Os animais e os homens salvais, quão preciosa é, Senhor, a vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sobre a sombra das asas de Deus. Na abundância da vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber água viva, na torrente das vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis a vossa graça, e aos retos a vossa justiça. Não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados. Os perversos tremem, caíram, e não podem erguer-se do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A leitura breve que a Igreja nos apresenta para refletir é tirada do livro de Isaías, do Antigo Testamento, Isaías 49, versículo 8 e 9. Eu te preservei para ser elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa,
para dizer aos que estão presos: saí, e os que estão nas trevas, mostrai-vos. Estas palavras anunciou o profeta Isaías, atribuindo-as a Jesus. Jesus veio para nos mostrar o caminho, veio para acabar com os nossos medos, veio para terminar com as nossas apoquentações, os nossos desvios. Jesus veio para endireitar os caminhos e para indicar o caminho ao justo. Nesta manhã temos uma reflexão de São Máximo, um grande confessor, teólogo, abade do século VII, de Constantinopla, onde hoje é Istambul, de onde veio, daquele povo, de onde veio a imagem do Senhor Santo Cristo, dos milagres, primeiro para os museus do Vaticano, e depois, quando as irmãs foram a Roma pedir para abrir um convento nos Açores, na Caloura, o Papa oferece-lhe a imagem do Senhor Santo Cristo, dos milagres, que veio da terra de São Máximo. E São Máximo fala: o Verbo de Deus nasceu segundo a carne uma vez por todas. O Verbo de Deus já nasceu. E ao longo da história da Igreja temos-nos encontrado com muitas ideias, com muitas heresias. E uma delas é o judaísmo, que não aceita Cristo como o Filho de Deus. Ainda estão à espera do Messias. Não foram capazes de reconhecer em Cristo o Filho, o Messias, o prometido do Pai. E por isso, São Máximo diz: o Verbo de Deus nasceu segundo a carne uma vez por todas. E acreditemos, abramos o nosso coração, abramos a nossa mente. E diz assim São Máximo: mas pela sua bondade e condescendência para com os homens, quer nascer sempre espiritualmente naqueles que o desejam. Jesus já nasceu, mas quer nascer espiritualmente no coração de todos aqueles que o desejam. Quer tornar-se criança, que vai se formando neles com o crescimento das virtudes, e manifesta-se na medida em que pode compreendê-lo quem o recebe. Se não se comunica com o esplendor da sua grandeza, não é porque não deseje, mas porque conhece as limitações das faculdades receptivas de cada um. Assim, o Verbo de Deus revela-se sempre a nós do modo que nos convém, e contudo ninguém pode conhecê-lo perfeitamente por causa da imensidade do seu mistério. Por isso, o apóstolo de Deus, considerando com sabedoria a força deste mistério, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele contemplava este mistério sempre novo, que nunca envelhece para a compreensão da inteligência humana. Nasce o Cristo, Deus que se faz homem, assumindo um corpo dotado de uma alma racional, ele por quem tudo que existe saiu do nada. No Oriente brilha uma estrela visível em pleno dia e conduz os magos ao lugar onde está deitado o Verbo feito homem, para demonstrar misticamente que o Verbo, contido na lei e nos profetas, supera o conhecimento sensível e conduz as nações à plena luz do conhecimento. Com efeito, a palavra da lei e dos profetas, entendida à luz da fé, é semelhante a uma estrela que conduz ao conhecimento do Verbo encarnado todos os que foram chamados pelo poder da graça, segundo o desígnio de Deus. Não se fez homem perfeito sem que nada lhe faltasse, do que é próprio da natureza humana, à exceção do pecado.
o qual, aliás, não era inerente à natureza humana. Ele queria assim apresentar sua carne como alimento para provocar o dragão insaciável que queria devorá-la. Mas ao arrebatar esta carne que seria um veneno para ele, o dragão foi destruído pelo poder da divindade nela oculta. Para a natureza humana, porém, esta carne seria o remédio que lhe restituiria a graça original, pelo mesmo poder da divindade. Assim como o inimigo, tendo inoculado o seu veneno na árvore da ciência, havia corrompido a natureza do homem que provara o seu fruto, também ele, ao pretender devorar a carne do Senhor, foi enganado e destruído pela força da divindade que nele habitava. O grande mistério da encarnação de Deus permanecerá sempre um mistério. Como pode o Verbo que está em pessoa e essencialmente na carne existir ao mesmo tempo em pessoa e essencialmente junto ao Pai? Diz São Máximo, como é que o Verbo, para a nossa inteligência entender, para a nossa capacidade de percepção, como é que o Verbo pode existir na carne daquela pessoa e ao mesmo tempo junto de Deus? São os grandes mistérios que Jesus Cristo nos ensinou e que temos que ir descobrindo ao longo da vida. Como pode o Verbo, totalmente Deus por natureza, fazer-se totalmente homem por natureza, sem detrimento algum das duas naturezas, nem da divina, na qual é Deus, nem da humana, na qual se fez homem? São Máximo coloca-nos perante a grandeza de Jesus Cristo e tentem iluminar a nossa inteligência para compreendermos o mistério de Jesus Cristo, que se faz totalmente homem, continuando a ser totalmente Deus. Um mistério grandioso que não é perceptível à inteligência humana. Só a fé pode alcançar estes mistérios, ela que é precisamente a substância e o fundamento das realidades que ultrapassam toda a inteligência e compreensão. Portanto, São Máximo fala-nos de Jesus Cristo sendo para nós um mistério sempre novo, um mistério que se faz carne, continuando a ser Deus, um mistério, uma novidade que só se entende com o dom e a graça da fé. Coloquemos diante de Deus nesta manhã as nossas preces e digamos: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, sol de justiça, que manifestaste a glória de Deus na nossa natureza para levar a antiga aliança à sua realização perfeita, derramai as vossas graças e a vossa luz sobre nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, glorificado pelos anjos e anunciado pelos pastores, reconhecido e louvado por Simeão e Ana, que a vossa boa nova seja acolhida pelo povo da promessa. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, em vosso nascimento aos anjos cantaram glória nas alturas e paz na terra, que a vossa paz se irradie pelo mundo inteiro. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, novo Adão, vós renovastes a velhice do homem e preparaste para nós um lugar em vosso reino. Fortalecei a esperança dos oprimidos. Senhor, tem piedade de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que iluminaste a vossa Igreja com o exemplo e a doutrina dos santos, fazei-nos buscar humildemente a vossa verdade e segui-la com amor na nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que o mistério de Jesus, sempre novo, revelado em Jesus Cristo, como nos diz São Máximo, nós o descobramos e partilhemos dele, vivamos em paz ao descobrir e ao viver este grande mistério de Jesus Cristo, revelado em Jesus Cristo, e que é um mistério sempre novo. A todos um santo dia.
a